Supremo Tribunal Federal detalhou as regras para o uso obrigatório das câmeras corporais pelos policiais militares de São Paulo. Para entender melhor em que ocasiões o equipamento será exigido, nós vamos conversar agora com o Coronel Márcio Santiago, doutor em Ciências Policiais de Segurança Pública e Ordem Pública. Coronel, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Nelson. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Coronel Santiago, explica para a gente do que se trata esse regramento pelo STF, quais são as situações agora que os policiais necessariamente deverão se utilizar das câmeras corporais. Bom, Nelson, o STF, ele regulou, né, que os policiais militares de São Paulo utilizem as COP, né, as câmeras corporais, em situações, por exemplo, operações de grande envergadura. Podemos citar aí, operações são realizadas, por exemplo, no litoral de São Paulo, operações são realizadas contra o crime organizado, mas o que nós temos que entender é que hoje a gente não fala mais em se deve ser usada a câmera ou não, tá? Então, o próprio governador de São Paulo já expressou, né, que as câmeras são importantes, né? Os policiais devem utilizar as câmeras, tá? E o que o STF colocou, que eu acho muito relevante, muito importante, e é pouco falado nos debates, né? São questões técnicas. Então, houve uma ressalva do próprio STF que diz que as câmeras têm que ser usadas, salvo em situações em que, tecnicamente, seja inviável, né? Ou por elas não estarem disponíveis porque é um equipamento caro, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, estão sendo compradas câmeras novas, porque existem uma série de restrições com relação a equipamentos desse tipo, né? Todo mundo que tem um celular sabe que a duração da bateria, como descarrega, e tem um ponto importantíssimo em câmeras corporais de policiais: o armazenamento das imagens. Por quê? Essas câmeras, no que está sendo, né, exigido, muitas vezes, é que essas câmeras fiquem o tempo todo ligadas. Ou seja, um policial trabalha 12 horas por dia, vamos assim dizer, e essas câmeras têm que estar ligadas o tempo todo. Então, não é só a imagem do dia. Nós temos que lembrar que essas imagens, elas têm que ser armazenadas durante um certo período, no mínimo 6 meses. Imagine a quantidade de dados, né, o volume de dados que nós temos aí, se nós pensarmos em todo o efetivo operacional, né, que trabalha dia sim, dia não, a cada dia, né, da polícia no estado de São Paulo, são cerca de 35, 40 mil policiais que trabalham em cada dia. Então, imagine o volume de dados, né, como que nós vamos armazenar isso daí, o custo do armazenamento dessas imagens. Então, nós temos vários problemas operacionais que a tecnologia ainda que nós temos disponível não acompanha a demanda, né, de algumas necessidades que nós temos, né, ou que são exigidas, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o STF teve, né, esse bom senso de colocar essas ressalvas. Olha, as câmeras têm que ser utilizadas, principalmente em grandes operações, mas desde que haja condições técnicas, né? Então, não é por questão política, não é por questão se gosta ou não gosta, né, que tem que ser usadas essas câmeras. As câmeras, o foco tem que ser o quê? A proteção do policial e a produção de provas, né? A questão da fiscalização em cima do policial, né, nós temos que lembrar o seguinte: quem não quer usar a câmera, o policial que não quer usar a câmera, é principalmente aquele policial que age errado, é aquele policial que pega dinheiro do tráfico, aquele policial que agride as pessoas sem necessidade, aquele policial que forja ocorrências, né? Esse não vai querer a câmera mesmo, né? Agora, aquele policial que quer demonstrar que numa abordagem, numa situação de risco, houve necessidade do uso de força, né, ou comprove a narrativa que ele vai fazer depois, esse policial, ele vê a câmera como um instrumento, como um aliado que deve ser. Então, é importante, né, a gente frisar esse ponto. Perfeito. A câmera ela tem que ser usada não como fiscalização, mas como apoio do policial.
Coronel, vou chamar para a nossa conversa o Cristiano Vilela, ele vai te fazer a próxima pergunta. Coronel, boa noite, satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan. Coronel, na sua visão, essa regulamentação por parte do Supremo Tribunal Federal, ela de alguma forma ultrapassa um pouco os limites da competência do Estado, dos estados, das unidades federativas em estabelecer regulamentos e critérios para o uso desse tipo de equipamento, para a realização de uma análise política do uso desses equipamentos, ou na sua visão se trata realmente de algo que deve ser tido como uma manifestação normal e que cabe naturalmente aos estados apenas cumprir, evidentemente, essa manifestação? Boa noite. É muito interessante essa sua colocação, porque nós temos que pensar o seguinte: tanto essa postura do STF com relação ao uso de câmeras, como, por exemplo, a recente lei, né, sobre uso de força pelas polícias, são coisas que já estão sendo feitas pelos estados. Principalmente, nós temos que lembrar, e isso é muito interessante, né? Nós entendemos que o Brasil é uma federação. Cada estado tem as suas particularidades, tem as suas diferenças em relação à administração, em relação ao orçamento, em relação a políticas públicas, né? Então, fica difícil nós compararmos o estado de São Paulo com outros estados menores. Realmente, nós temos estados no Brasil que não têm uma regulamentação muito forte, não tem uma regulamentação muito clara sobre o uso de forças, o uso de força pela polícia e sobre o uso de câmeras, que estão relacionados, são assuntos relacionados, né? Tem estados que não têm essa doutrina, né? Não têm essa ideia de realmente ter um controle maior sobre a ação dos seus policiais, né? Então, fica difícil, né, a gente fazer essa comparação entre estados como São Paulo, estados como Rio de Janeiro, estados como Minas Gerais e outros estados menores que muitas vezes não têm nem recursos. Como eu falei, câmera é uma coisa cara, não dá para tirar, né, do orçamento coisas mais prioritárias até e investir nisso daí de uma hora para outra, né? Então, São Paulo, por exemplo, já está contingenciando o seu orçamento para a compra dessas câmeras, para a implantação correta do programa, né? São Paulo já há muitos anos adota políticas de uso de força realmente para fazer com que o uso da arma de fogo seja a última opção do policial, né? Optar aí pela negociação, optar por uso de força física, armas não letais e a arma de fogo ser utilizada no último, como último recurso. É claro que nós temos, né, nesse universo de milhares, né, centenas de milhares de ocorrências, centenas de milhares de criminosos presos, nós temos, infelizmente, aqueles desvios de conduta. O policial, ele é humano, o policial, ele erra, né? E esse que erra intencionalmente, esse que comete crime, tem que ser punido, né? Agora, nós não podemos descartar, né, jogar no lixo o trabalho de milhares de policiais que são responsáveis, que arriscam suas vidas, né, e até mesmo morrem para defender a sociedade. Então, voltando a esse ponto, quando o governo federal estipula algumas regras, nós temos que entender o seguinte, né? O Brasil, como uma república federativa, deve ser respeitados, né, o arbítrio dentro da Constituição dos governadores dos estados sobre o que eles vão fazer. Então, embora, né, por exemplo, uma coisa é a lei que foi colocada, né, de uso de força, que age mais como uma recomendação do que tem que ser feito, e outra coisa é essa postura do STF para São Paulo, né? Agora, vejam bem, o STF, nesse posicionamento, ele já fez um posicionamento em cima de coisas que o Estado de São Paulo já aderiu. Outros estados, por questões políticas ou por questões do jeito que nós falamos, né, de orçamento, de outras coisas do tipo, pode ser que não aceitem colocar câmeras. Aí já é uma outra coisa, que é o STF que vai ter que analisar, e aí sim obrigar, né, que esses estados cumpram. Cumpram o quê? Não é a determinação do STF, é cumprir a lei, cumprir a Constituição.
ok? Mas há Perfeito. limites para isso também. Então, os governadores, né, vamos assim dizer, reclamarem de algumas posturas do governo federal, né, de regulamentar determinadas coisas, é válido, tá? No entanto, né, dos dois lados tem que ser respeitados os limites. Os governadores têm que seguir a lei e o governo federal tem que respeitar esse pacto federativo. Perfeito. Conversamos com o Coronel Márcio Santiago, doutor em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Muito obrigado, Coronel. Sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Obrigado.